Olá, bom, continuando a nossa conversa sobre inflamação, né? É, Inflamação é um tema bastante interessante. Conversamos sobre os TLR e os NPLR, né? Que são os receptores associados à inflamação. E nós sabemos que a inflamação ela gera o que nós chamamos de sinais em cascata. Então, vamos começar aqui, né? Quando você gera um processo inflamatório, você gera, por exemplo, a partir de interação com os receptores, né, como os NLR, TLR, esse sinal pela inflamação que pode vir de um dano ou que pode vir de um patógeno, ele desencadeia uma cascata de ativação de citocinas e quimoquinas. Né? Esse caminho gera o que nós chamamos de ativação de COX-2 também, né? Isso gera a produção de prostaglandinas, começa a mudar o comportamento das suas células da resposta imune, macrófagos, linfócitos, neutrófilos, e você tem, dentro desse caminho, se persistir o motivo para você gerar inflamação, você tem a propagação da inflamação e as patologias associadas à inflamação. Por exemplo, tumorigênia, aterosclerose e tudo mais. O dado interessante é que existem um sem número de moléculas, suas mesmo, né? Ou moléculas que são associadas ao processo evolutivo, que são capazes de estimular esse caminho inflamatório. O mais interessante, pelo menos na minha opinião, né, são as moléculas glicadas. Quando você ingere uma molécula glicada, ou quando você produz uma molécula glicada, você acaba gerando um sistema de inflamação. Então eu acredito que essa resposta, né, de inflamação a partir da glicação tem a relação com a evolução do ser humano. Por quê? Porque quando a gente começou a ingerir alimentos aquecidos, né, nós começamos a ativar o caminho inflamatório com mais frequência. É lógico que a inflamação naquela época das cavernas, né, seria associado à proteção do organismo. Né? A morte celular, a necrose, a injúria do tecido, assim como patógenos, ativam caminhos, mas várias moléculas, né, suas mesmo, como ácido úrico, ácido graxo que você fabricou, que você ingeriu, moléculas glicadas suas, DNA mitocondrial, né? É tido que o DNA mitocondrial seja a molécula mais inflamatória que existe, né? Isso gera um caminho de excitação que gera uma cascata. E essa cascata, né, onde você produz moléculas que fazem a atração da célula da resposta imune, recrutamento de macrófagos, né, e também gera um sistema que estimula o fator indutivo por hipóxia, que é o HF1-alfa, gerando reparo. Então, a inflamação é uma forma de busca de homeostase. Só que essa inflamação ela não deve persistir. Essa inflamação ela deve chegar num momento em que ela tem o que a gente chama de resolução. Quando é que ocorre a resolução? Ou quando você mata o patógeno, ou quando você deixa de produzir a molécula do dano no seu corpo. Por isso que você estimula a resposta anabolizante para reconstruir o tecido. Então todo processo inflamatório tem a sua ativação e tem a sua recuperação. Um caminho interessante que é desencadeado pela inflamação é a ativação do fator nuclear de transição B. O NF-κB é uma molécula que ela originalmente está dentro do seu corpo, é um fator de transcrição. Ele está ali neutralizado, né? Ele está ali sem fazer nada, e aí você quebra a ligação dele, gerando IKB e NF-κB. O NF-κB vai fazer um monte de sinalização, ele é um fator de transcrição, gerando, por exemplo, fatores antiapoptóticos, regulando o ciclo celular, levando à produção de citocinas, levando à produção de quimoquinas, levando à produção de moléculas de adesão. Em fases também ativa a produção de citocinas inflamatórias e outras células, como por exemplo linfócitos T e macrófagos. E dentro desse caminho de adaptação, você aumenta a adesão e a invasão de tecido, você aumenta a angiogênese, você aumenta a resposta inflamatória e proliferação e sobrevivência. Se você observar, né, tirando a metástase, o resto tudo é associado à recuperação do tecido. Então a sinalização da inflamação é uma sinalização que acaba sendo benéfica, e quando você liga o seu fator inflamatório fora da sua célula ou dentro da sua célula, porque você pode ter receptores dentro da sua célula e fora da sua célula,
o dentro da sua célula ele recebe muita informação do que nós chamamos de moléculas de dano da própria célula. Então, quando a própria célula se danifica, ou quando você danifica a sua célula, ele é capaz de gerar um caminho inflamatório. E esse caminho inflamatório é associado ao estresse oxidativo, DNA oxidado, cardiolipina. E aí você gera esse caminho de inflamação a partir de estímulo intracelular ou a partir de estímulo extracelular. Quando você tem o estímulo, todos eles vão desencadear o aumento de NF-κB. O fator de transição κB vai gerar citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias vão ser responsáveis pela sua inflamação ou a sua resposta, né? Então, quando você tem um caminho pró-inflamatório, que seja intracelular ou extracelular, o seu caminho mais ou menos é único, né? Gerar uma leitura no seu DNA para que o seu DNA produza sinalizantes para o caminho inflamatório seu. Então, esse caminho inflamatório, essa ativação do NF-κB pode ser a quebra, né, do IκB ligado ao NF-κB, que vai gerar uma ativação dos fatores de transcrição. O NF-κB liga na sua proteína, no seu DNA, gerando a transcrição de genes inflamatórios, como sempre citocinas, quimoquinas, moléculas de adesão, moléculas antiapoptóticas e enzimas, gerando o caminho da resposta inflamatória. Então aqui você tem o caminho da caspase 1, que é ativada via inflamassomo, né, levando à produção de interleucina 1 beta, interleucina 18 e HMGB1, e eles são associados a um monte de resposta. Por exemplo, um influxo de neutrófilo, indução da ciclooxigenase tipo 2, a produção de prostaglandina E2, o calor, né? Lembrando que a inflamação tem características que seriam dor, calor, rubor, tumor e perda da função. Você tem a ativação do TH17, a indução de interferon, a indução de FAS, TH1, TH17, T2, a indução de TNF-alfa, a sinalização de receptores de moléculas glicadas, TLR, a ativação de quimioatrativos para suas células, particularmente monócitos e linfócitos, né? E aí você tem um processo inflamatório levando ao dano ao órgão. Então, quando você se inflama, você gera citocina. Essas citocinas ativam fatores de transcrição, induzindo a expressão de genes, levando uma alteração bioquímica que é a resposta celular. Então, essas citocinas, por exemplo, levam a resposta celular, que são associadas à proliferação da célula, a migração de célula, o processo inflamatório, o aumento, por exemplo, da INOS, que é óxido de sintetase indutível, imunomodulação, a melhora da comunicação célula a célula e inibição da apoptose. Isso pode ser um estímulo patológico ou fisiológico, depende do motivo da inflamação. Se o motivo da inflamação for um motivo PAMPs, né, que seja um patógeno, é um estado fisiológico. Se o motivo da inflamação é um DUMPs, é um estado patológico. Então há essa relação de forma interessante, e as citocinas, todas elas têm um efeito, né? As citocinas têm efeito produzindo moléculas, e a citocina também pode ter vários tipos de citocinas. Então, por exemplo, a interleucina nós conhecemos da 1 até 38, as quimoquinas nós conhecemos várias também, interferon você tem várias, linfocinas também, e TNF você tem vários também. Algumas interleucinas são inibidores da resposta imune, como por exemplo a interleucina 10. Então, você, ao mesmo tempo que você gera um processo inflamatório, a interleucina pode gerar um processo anti-inflamatório e imunossupressor. Depende de qual interleucina você produz no seu organismo. E aí você tem, por exemplo, essas moléculas como a NF-κB fazendo uma resposta, ativando, por exemplo, atenuando o defeito mitocondrial do HIF-alfa, isso aqui no coração, né? Você tem alteração na insuficiência cardíaca associada à doxorubicina, você tem piora na cardiomiopatia diabética. Então aqui você tem ligado ao coração. Vou passar rapidinho para vocês, por quê? Porque aqui você tem especificamente as respostas do seu organismo ao aumento de NF-κB, TNF-alfa e TGF-beta1, associando a resposta do organismo, e aqui a complicação que você espera quando você tem um processo inflamatório não desejado. Então, durante o início da inflamação, você tem aquela questão da dor, calor, rubor, tumor e perda da função, né? No caminho esse
essas características da lesão, elas são restauradas quando você tem a resolução, né? E a inflamação, que é associada ao recrutamento de polimorfos nucleares, né, a parada da interação de endotélio e leucócito, a redução da permeabilidade vascular, você tem a resolução dele também fazendo essa espécie de contraposição. Então, no seu organismo, você tem uma resposta de inflamação, que é uma resposta de defesa ou busca da homeostase, mas essa inflamação ela deve parar em um determinado momento. Ela não deve continuar ad eterno, né? E quando você tem essa inflamação, você também libera sistemas de parada da inflamação. Então, a resposta da parada da inflamação, por exemplo, são proteínas, quimerinas, galectinas, melanocortinas e anexina 1, lipídios, lipoxinas derivadas do ácido araquidônico, resolvinas da série E resolvinas, protectinas e marasinas derivadas do DHA. Então aqui você tem os lipídios, os ácidos graxos araquidônico, eicosapentaenoico e docosahexaenoico trabalhando na resolução da inflamação. Você tem mediadores gasosos, o próprio peróxido de hidrogênio é um deles, mas o H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, o monóxido de carbono e o óxido também são fatores de resolução da inflamação. A adenosina, que é um derivado da purina, né? E neuromoduladores, como por exemplo a netrina 1 e a acetilcolina. Como resposta da ação geral, as suas citocinas e quimoquinas, elas levam à parada da inflamação. Então você tem a sua inflamação chegando a um ponto de resolução. Porque na verdade é assim, você inflama e depois você desinflama. Quando para existir o momento ou a justificativa pró-inflamatória, você tem o que nós chamamos de resposta anti-inflamatória. Se você não resolve a inflamação e ela se cronifica, isso pode ser tanto por patógenos quanto por dano, você tem ela associada a patologias. Então, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, demência, esclerose múltipla, doença de Huntington, no seu pulmão, asma, DPLC, bronquite, né? No seu artrite, psoríase, vitiligo, diabetes, lúpus eritematoso sistêmico, cólon, fígado, rim, cérebro, sistema gástrico, pâncreas, linfoma, pele, você tem os cânceres, né? Obesidade, diabetes tipo 2, esteatose hepática, doenças renais, aterosclerose, cardiopatia, insuficiência cardíaca, AVC e hipertensão. Então a inflamação crônica, não, a inflamação persistente, né, ela culmina em várias patologias. Nós devemos tentar fazer o controle. Por isso que a inflamação estéril, ela deve ser controlada. A inflamação por patógenos, ela também deve ser controlada, mas você tem que fazer a eliminação do patógeno. Beleza, meninos e meninos? Então a inflamação é uma cascata de ativação de sinais de citocinas que leva à mobilização de moléculas e células, e você tem que sempre tentar buscar a resolução. A não resolução e a cronificação é associada a patologias no indivíduo. Beleza, meninos e meninos? Muito obrigado pela atenção. Beijão para todo mundo. Até a próxima.